Vamos lá, pessoal, retomando aqui. Agora a gente vai falar sobre um componente chamado CPU, ok? Senhores e senhoras, aqui o carinha está dizendo assim, ei, isso é uma CPU. Tá falando todo feliz da vida aqui, dizendo que ele já conhece, né? Ele é o bambambam aqui da informática. Ele está dizendo, olha, isso aqui é uma CPU. Será que isso aqui é uma CPU mesmo? Não, isso não é uma CPU. Então, a partir de agora, quem chama isso aqui de CPU, saiba que você está redondamente enganado, tá? Isso aqui não é uma CPU, isso aqui chama-se gabinete, tá? É apenas a carcaça que guarda, que é uma caixa que guarda todos os componentes de hardware que a gente já viu até agora aqui, tá? Desde a placa-mãe, o HD, as memórias, certo? Tá, então isso aqui não é a CPU, ok? O que é a unidade central de processamento, ou chamada também de CPU, tá? Essa sigla CPU vem do inglês Central Processing Unit, tá? Unidade Central de Processamento. E aí por isso que tem a sigla CPU, tá? A CPU é a parte de um sistema de computador que executa as instruções de um programa. Então, essa parte aqui ela é fundamental, porque a gente precisa entender que se não tiver a CPU, né, se eu não considerar, na verdade a CPU está aqui dentro do processador, tá? Representei aqui como processador para ficar mais claro, né, para a gente entender que não é esse cara aqui. Então vamos lá. É a CPU que vai de fato executar o programa. Enquanto as memórias, a memória RAM, memória cache, HD, só vão fazer armazenamento. Quem vai de fato processar, quem vai fazer cálculos lógicos e aritméticos é a CPU, tá? Então a gente pode dizer que a CPU é como se fosse o cérebro do computador, tá? Ele é o componente responsável por executar programas, tá? Então, na tua prova geralmente vai cair questões que vão tentar te enganar com relação a essa palavrinha aqui. Vai dizer que é na CPU que armazena dados. Não, na verdade a CPU ela executa as instruções de um programa, tá? De forma geral, pessoal, se vocês estão lembrados aí que quando a gente conversou sobre o sistema de computação, quando a gente estudou de forma bem geral como é construído um software, a gente viu que aquele software ele era para ele poder entregar como solução, né, para resolver o problema que estava sendo proposto. Aquele software ele era destrinchado, quebrado, né, ele era escrito, na verdade, utilizando uma sequência de instruções. Essas instruções quem passa para o software é o programador, né? Então o programador ele dá uma ordem para a máquina, escreve uma instrução. Essa instrução, depois de ser traduzida para a linguagem do computador, linguagem de máquina, quem vai de fato executar, fazer a mágica acontecer, digamos assim, é esse cara aqui, ó, tá? É a CPU, certo? Ficou claro aí como é que a gente vai fazer a interpretação? Então, quando eu disser que o programa é executado no HD, está errado, né? Não pode ser. Ele é executado na CPU. O componente responsável por executar instruções do software é a CPU, tá? Aí, pessoal, aqui nós temos os periféricos de entrada e os periféricos de saída, tá? Então, só para deixar claro aqui, acho que hoje em dia esse assunto está bem difundido, mas a gente precisa comentar. Com relação aos dispositivos de entrada, observem que esses caras aqui, ó, os dispositivos de entrada, eles são responsáveis por entrar com dados na máquina para que ela possa processar, tá? Os dispositivos de saída são responsáveis por entregar para o usuário um dado, tá? Ou uma informação, certo? Então, a diferença básica de entrada e dispositivo de saída é que o de entrada nós vamos poder entrar com dados para a máquina e o dispositivo de saída é a máquina nos entregando um dado, tá?
Aí aqui nós temos como exemplo um teclado, né? O teclado eu posso digitar, então eu estou entrando com dados através do teclado. A câmera aqui é uma webcam, ela vai capturar a minha imagem para a máquina, né? E aí depois lá dentro vai ser processado. Aqui tem um scanner, aqui tem um leitor de código de barras, aqui tem um mousepad, uma caneta, aquelas canetas que são utilizadas aquelas mesas digitais, tá? Aqui ele tem até um braço mecânico, certo? Como exemplo. Com relação aos dispositivos de saída, são esses dispositivos que vão entregar para o usuário um dado ou uma informação. Aqui nós temos a impressora, por exemplo, né? A impressora ela vai entregar o que estava lá na máquina, ele vai entregar impresso para o usuário. O monitor, por exemplo, o monitor está o tempo todo saindo dados para o usuário, né? Que mais? Aqui tem uma caixinha de som. O som que vai sair de lá da máquina está executando uma música. Para a música poder ser ouvida pelo usuário, ela precisa de um dispositivo de saída, né? E assim a pessoa consegue ouvir o som que veio lá da máquina. Então é mais uma vez a máquina entregando um dado, tá? Aqui tem um data show, tá? E aí, pessoal, aqui no meio, ó, tem uns dispositivos que eles são acaba sendo a interseção entre os dois, né? Aqui tem um tablet, então observa que no tablet, ao mesmo tempo que a gente entra com dados nele, através da tela touchscreen, essa tela também te devolve a informação, né? Então a tela do tablet ele é um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Aqui ele colocou o exemplo de um CD, aí tem um pendrive, tem uma câmera aqui, então esses caras são dispositivos de entrada e de saída ao mesmo tempo. Aqui ele colocou até um roteador, né? Já que o roteador nós poderíamos estar, por exemplo, se eu envio um e-mail, então eu estou entrando com dado ali na rede e eu posso ler o e-mail, né? Então o roteador ele também vai me ajudar a tirar a informação da máquina, né? Vai ajudar a máquina a me entregar dado, na verdade, tá? Então eu espero que tenha ficado claro a diferença entre os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. De entrada, o humano entra com dados, os dispositivos de saída é a máquina que te entrega o dado, tá? E aí alguns dispositivos servem como se fosse dispositivo de entrada e dispositivo de saída ao mesmo tempo, tá? Hoje em dia acaba tendo uma interseção entre eles. Pessoal, vou fazer uma pequena pausa e aí a gente retoma falando sobre o funcionamento desses componentes, tá? Como é que eles vão funcionar entre eles.